Olá, pessoas que muitos já me conhecem, muitos que não me conhecem, é um prazer enorme estar aqui com vocês. A gente está fazendo uma série de lives para debater com os grandes especialistas executivos do setor questões que relevantes para o mercado dos provedores regionais de internet, para os ISPs. E hoje nós estamos aqui com um debate que vai ser certamente muito importante para vocês, tenho certeza que vocês vão adorar, que a gente vai tratar sobre as questões do que os ISPs precisam se preparar para o pós-leilão. Pós-leilão, qual o pós-leilão? Pós-leilão 5G, finalmente a Anatel marcou a data, vai ser no dia 4 de novembro, então já temos uma data, já temos aí todo mundo começando a se mexer, quem vai, quem não vai, e tem muitas consequências para o mercado como um todo e também, principalmente, para os empreendedores, que são esses grandes empreendedores que levam banda larga pelo Brasil afora. Para nos ajudar um pouco a refletir sobre o day after, o que vai acontecer depois que as sequências forem vendidas. Né? Então, para ajudar a gente nessa reflexão, eu convido João Moura, ele é consultor e membro de diversas empresas, conselhos de administração de diversas empresas. Muito obrigada, João, por você ter vindo. Ele vai ser o mediador desse nosso painel. Estamos aqui também com o Francisco Santana, ele é o líder global de marketing para o segmento de provedores da Ciena. Bem-vindo, Francisco. A gente está com o Fred Trindade, ele é o gerente executivo do Inatel Conference Center. O Inatel, acho que pensa apresentações. E também trazer aqui o Rudinei Gerard, ele é o diretor executivo da iniciativa 5G Brasil. Muito obrigada a todos vocês, bem-vindos. E eu passo, então, já os microfones para o João e ele fique à vontade, então, para conduzir os debates. Bem, pessoal, nós todos sabemos ou esperamos, né, que a tecnologia 5G ela não é uma evolução simples. Na verdade, ela promete uma revolução, uma mudança importante. E não só do ponto de vista de recursos de conectividade, que certamente tem muita coisa aí inovadora, e nós vamos ter oportunidade de discutir isso hoje, mas a questão é que a 5G desencadeou uma série de outras mudanças muito importantes para o setor, para a forma de se fazer negócio em telecomunicações. E nós também vamos ter oportunidade de tratar isso na conversa de hoje. Como sabemos, o edital para o leilão foi publicado e tem várias inovações. Né? Primeiro, a questão dos amplos compromissos de investimento, não só o pagamento da outorga, mas quem vier adquirir as outorgas assumirá compromissos importantes de investimento. Outra inovação nesse edital é que nós temos diferentes faixas de frequência, cada uma com uma vocação própria, não é? Com possibilidades, com especificidades que também trataremos aqui. E mais, teremos ainda a possibilidade de participação de operadoras regionais ou de operadoras neutras, ou seja, é um leilão que não é dirigido exclusivamente para quem já está no mercado, embora haja controvérsias sobre isso, mas isso a gente vai tratar já já. Do ponto de vista tecnológico, as mudanças nas redes também não são poucas. Não só do ponto de vista técnico especificamente, mas até dos modelos de negócios de redes como serviço, ou seja, a troca de CAPEX por OPEX, e a questão da desagregação de redes com Open RAN e outros modelos que tem sido discutido intensamente, não necessariamente vão ser todos bem-sucedidos, ter grande tração daqui para frente, mas estão na pauta, estão sendo discutidos. Para começar, então, eu peço ao Francisco Santana, da Ciena, que comece trazendo assim um pano de fundo do que tem de tão especial sobre o 5G. Porque estamos
estamos fazendo tanto barulho em torno disso há tantos anos, no mundo inteiro. O que vem por aí de tão especial? Francisco, por favor. Obrigado, João. Obrigado, Miriam, também pelo convite. João, é um bom começo, né, discutir por que é tão importante a gente falar de 5G e por que se fala com tanto destaque, por que a gente fala que o 5G promete ser essa revolução de comportamento, quando, na verdade, ele não é uma revolução tecnológica. Quando a gente olha do ponto de vista tecnológico, isso não é nada que diminua a 5G de forma alguma, né? Mas, do ponto de vista tecnológico, ele é uma continuidade do processo de inovação, de padronização que o 3GPP já vem fazendo desde o 3G lá e foi muito focado no 4G. Claro que ele traz uma série de inovações super importantes e poderosíssimas, né? Tem a promessa de entregar aí dezenas de vezes mais velocidade, 10 vezes menos latência, suportar muito mais dispositivos conectados, mas não é uma ruptura do que existia antes. Inclusive, um dos focos dos novos padrões é compatibilizar o máximo possível com o legado do 4G, desenhando caminhos, evolução a partir do que já existia com 4G. Né? É interessante que o 5G ainda é um processo em evolução. A gente está ainda esperando a release 17 do 3GPP, com uma série de novos padrões para o 5G. A gente já sabe o que vem, mas ainda está em fechamento. Né? E todo o foco disso, uma parte importante desses padrões que ainda não foi publicada, ele foca em compatibilidade para trás, com 4G, com 3G, e para frente, para estar preparado para as novas especificações, novas padronizações que vão vir. Por que o 5G é visto como tão estratégico? É porque esse conjunto de inovações e de melhorias de performance, além de ser um grande passo tecnológico, como a gente diz, muito mais velocidade, muito menos latência e tudo mais, ele está acontecendo no momento em que a conectividade móvel se tornou central para a vida das pessoas, mas principalmente em um momento de convergência tecnológica, de aceleração de inovação, onde inovações em áreas muito diversas são integradas e essa integração de inovações em áreas diferentes permite os grandes saltos tecnológicos. A gente está falando da era da inteligência artificial, uma inteligência artificial que se baseia demais em big data, em small data. A gente está falando de algoritmos super avançados que trabalham em paralelo com todo tipo de hardware, de sensores, de wearables, de óculos de realidade aumentada, câmeras com tecnologias de visão computacional, com medidores super refinados, tudo isso sincronizado, operando robôs, operando drones, veículos autônomos no ambiente do fabril, no campo, onde quer que seja. E a malha que liga isso tudo, que conecta esses componentes e permite que essas novas tecnologias efetivamente transformem os processos produtivos, vai ser a 5G. É por isso que 5G é um assunto economicamente estratégico para as grandes nações. É por isso que o mercado prevê que 5G vai consumir 78% de todo o investimento das operadoras de telecom nos próximos 5 anos, das operadoras móveis, perdão, nos próximos 5 anos. Isso é quase $1 trilhão que vão ser investidos em 5G nos próximos 5 anos. E só para nivelar, 5G não vai ser a maioria dos acessos. Tá? A maior parte dos acessos no mundo todo vão continuar em 4G. Mas 5G vai ter um poder transformador muito grande e por isso ele vai catalisar, vai convergir a maior parte dos investimentos e catalisar a maior parte da transformação. O próprio padrão pensa o 5G na linha de 3 famílias de uso diferentes, né? Famílias de casos de uso. A primeira é mais direta, mais tradicional, é a banda larga móvel avançada, que é o foco inicial de entregar mais velocidade, mais desempenho, focando para que nós, nos nossos smartphones, tenhamos um streaming melhor, que a gente possa ver HD com mais tranquilidade, que o gaming fique mais fluido, funcione melhor e tenha gamings mais interativos, e mesmo para o acesso fixo móvel, para que a gente possa usar a rede móvel para entregar uma banda larga residencial com uma boa qualidade, um bom desempenho, fornecer um acesso de backup para o empresarial com bom desempenho também. Então, esse é o primeiro caso de uso, a banda larga avançada, que as grandes operadoras focam quando estão implementando o 5G. Mas não para por aí. A segunda família é a comunicação massiva de máquinas. A comunicação massiva de máquinas é aquilo que vai viabilizar a internet das coisas que a gente fala tanto. A gente está falando de requisitos para suportar um volume enorme de dispositivos conectados.
para minimizar o consumo de bateria, trazer um framework de segurança muito robusto para essa conectividade. E o terceiro grupo vai passar por suportar aquelas aplicações que exigem ultra confiabilidade e baixa latência. E o importante é que, mesmo que de início a operadora ou quem estiver investindo em 5G vai estar focado em entregar banda larga móvel de alta qualidade, ele tem que pensar os investimentos já para suportar essa segunda, terceira geração e as futuras aplicações que a gente ainda não sabe quais serão do 5G. Então já tem que pensar com altíssima flexibilidade, suporte a níveis de serviços mais críticos, capacidade de suportar muitos dispositivos conectados, se preparar para fornecer serviços premiums, que vão ser esses serviços que vão rentabilizar os investimentos em 5G. Quer dizer, 5G é uma jornada, é um caminho, e a gente tem que começar essa jornada pensando, trilhando um caminho para chegar longe na nossa rede. Muito bom, Francisco. Eu acho que você sintetizou, colocou de uma maneira muito feliz a perspectiva de que é uma tecnologia de conectividade, mas que tem um papel de agregar diferentes tecnologias de TI, principalmente, mas de outras disciplinas também, para gerar uma grande variedade de outros usos. Você acha que é razoável se imaginar que num primeiro momento, a prioridade é mais o mercado empresarial? O mercado empresarial vai se beneficiar primeiro dos avanços que esse novo modelo, vamos chamar assim, trará? Ou o consumidor também vai já surfar essa onda nos primeiros momentos? Olha, João, do que a gente tem ouvido das operadoras pelo mundo e dos analistas de mercado, ao que tudo indica, a primeira leva de deployments está muito focada no mercado consumidor. Então, foco, sua pergunta, o consumidor já vai começar a sentir vantagens. Tem aquele passo a passo do deployment, né? Ninguém vai para 5G de uma vez só, né? Então, começa com non-standalone, começa com compartilhamento de frequência, e depois tem o passo a passo onde você vai introduzindo novos espectros, novos rádios e vai melhorando essa performance. Então, não é tudo de uma vez, né? É uma jornada, mas o consumidor tende a ser o primeiro beneficiado. Claro que o mercado empresarial e corporativo também, mas do ponto de vista da banda larga móvel, do ponto de vista da experiência no smartphone ou da conexão fixo-móvel. Essas aplicações corporativas, claro que as grandes, as top organizações fabris do mundo já estão investindo, já estão explorando, as grandes montadoras de automóveis já estão explorando as suas alternativas de como usar Private 5G, de como usar o framework todo do 5G para melhorar a sua capacidade produtiva, porque tem muitos bilhões em margem ali, se ele melhorar um ponto de produtividade, a margem dele melhora muito. Então tem uma oportunidade enorme, mas esse é um processo que vai demorar um pouco mais para amadurecer. Ele começa com essas grandes corporações globais fazendo pilotos, ele vai ganhando escala com o tempo, né? Ao longo dos próximos 7 anos, ele vai ganhando escala, e aí ele vai começar a permear para corporações um pouco menores, para o mercado empresarial. E aí que realmente as operadoras vão entrar também como fornecendo serviço, compartilhando a rede para fornecer serviço de Private 5G híbrido para essas corporações. Então, vamos agora olhar assim do ponto de vista do consumidor, do usuário. Algumas mudanças que esperamos a partir de agora é a possibilidade de novos players, em especial os ISPs, que vêm fazendo um trabalho fantástico no Brasil, promovendo aí a disseminação da fibra ótica de alta qualidade no país todo, e agora se defrontam com essa oportunidade, essa possibilidade de participar de um leilão dessa magnitude. Eu pediria, então, ao Rudinei Guerrard, da iniciativa 5G, que, na medida do possível, traga para nós assim, qual é a visão, o que você pode antecipar, Rudinei, sobre os modelos de negócios que os ISPs estão contemplando para essa nova etapa de desenvolvimento. Muito bem. Boa tarde, João. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui.
Os modelos, João, que nós estamos trabalhando, eles abrangem várias possibilidades para os ISPs. Uma vez que nós tenhamos êxito dentro do processo do leilão e tenhamos a efetiva possibilidade de ter uma rede própria, né? Nós temos 3 alternativas. A primeira alternativa, então, que é natural a implantação e a manutenção dessa rede, é onde o ISP ele acaba sendo o provedor da implantação do backbone, do backhaul, né, até a ligação do site, da ERB dessa nova operadora. Né? Essa nova operadora que a gente pretende constituir, ela será a única, será dona do espectro, no entanto, ela utilizará a infraestrutura que já está estabelecida aí. Né? Hoje a gente tem um inventário que passa de 1 milhão de quilômetros de fibra óticas pelo Brasil, ou seja, é a maior rede de fibra óticas instaladas no Brasil e que abrange completamente todos os municípios e, mais do que isso, localidades que não são municipalizadas, mas que são atendidas pela fibra ótica. Então, pensa que o ISP ele vai poder prover esse serviço e, ao mesmo tempo que ele é proprietário dessa operadora, ele também é operador e manutentor dessa rede. Então, aí vai a primeira grande oportunidade de negócio. Você vende serviço, você opera essa rede e você mantém essa rede. Naturalmente, respeitando um contrato de SLA, respeitando algumas premissas e um gabarito para que possibilite ter aí o atendimento de todo o Release 16 no que diz respeito aí às normativas do 5G. Então, esse é a primeira alternativa. A segunda alternativa é que esse ISP ele também poderá comercializar o serviço de mobilidade, né, a sua banda larga com a sua marca, através de um acordo de MVNO. Então, o ISP, sendo proprietário dessa operadora, também acaba sendo o MVNO dessa grande operadora. Né? E, por fim, o terceiro e talvez principal ponto aqui nessa história toda é o vínculo societário que o ISP terá com essa operação. Então, veja, você, como ISP, pode ser proprietário de uma nova operadora de atuação nacional, entendemos nós, né? Pode ser operador e manutentor dessa rede, fornecer OIM para essa estrutura, e, por fim, e talvez mais importante, ser MVNO, que é isso que motiva os ISPs a terem uma operação de telefonia móvel, complementar com o seu portfólio de banda larga a possibilidade de entregar para o seu usuário final a telefonia móvel. Muito bom. E dentro desse contexto, a partir do que foi publicado no edital, quais são as suas impressões iniciais sobre as oportunidades ou restrições mais graves que os ISPs enfrentarão nesse certame? Bem, naturalmente que a forma como ele foi publicado não está exatamente como nós gostaríamos ou como nós entendemos que pudesse trazer uma plenitude à competitividade, tá? Por algumas razões, e aí cito algumas delas sem querer polemizar. A gente entende que uma operação de telefonia móvel vai necessitar fundamentalmente da frequência dos 700 MHz e da frequência do 3.5 GHz, né? Porque uma permite cobertura e a outra permite a banda larga. Uma sem a outra acaba sendo uma operação insustentável, técnica e economicamente falando. Né? Então, dentro da frequência de 700, a gente não consegue ter uma oferta de serviços relevante, a banda é extremamente estreita, porém, permite uma cobertura muito abrangente e se torna uma frequência
extremamente necessário. Por outro lado, a frequência do 3.5 GHz, e aí estou falando nacionalmente, ela permite uma banda larga adequada, né, dentro dos moldes do 5G, mas a gente sabe que o ecossistema do 5G, como o Francisco comentou há pouco, ele não vai substituir num passe de mágica tudo que existe, toda a base, todo o parque de usuários que já estão estabelecidos. Então, esse processo de migração ele vai acontecer gradativamente. Então, essa nova operadora ela precisa fundamentalmente operar em 4G, além de implantar e operar gradativamente no 5G. Com o ritual do leilão, você corre o risco de vencer os 700 MHz e não necessariamente vencer o 3.5 GHz, porque você entrega os envelopes em um momento, dá lance em outro momento, ou seja, vencendo o bid do 700, você pode não vencer o do 13,5 ou vice-versa. Isso coloca a risco essa operação durante o leilão. E, naturalmente, isso faz com que você tenha que ter um pensamento sobre a estratégia do leilão muito bem construída para não se perder aí nesse primeiro passo. Os outros dois aspectos, João, estão relacionados ao processo de roaming. A gente sabe que o roaming ele é regulação, ele não pode ser determinado no edital, mas uma operadora, para se estabelecer com a cobertura adequada, levará anos. Então, ela terá um problema de competitividade nos primeiros anos, e se isso não for protegido pela agência reguladora, o que se estabeleceu como um incentivo à competição, à entrada de um novo entrante, pode desaparecer no minuto seguinte, quando essa operação não conseguir sustentar uma base de usuários que dê suporte econômico e essa operação possa ser afetada economicamente falando. Então, precisaria ter um acordo de roaming compulsório para garantir, durante um determinado momento, a gente pensa que entre 3 e 5 anos, até que se estabeleça um nível de cobertura adequado. E, por fim, nós temos a questão do rollout. Os ISPs, fundamentalmente, eles nasceram no interior do Brasil. A forma como o edital tratou esse tema, em cumprir obrigações a partir de capitais para o interior, impossibilita em que, primeiro, o brasileiro do interior, mais uma vez, fique desatendido, ou seja, preterido em relação ao brasileiro das capitais. Então, a gente acaba distinguindo a população pela geografia em que reside. E segundo, porque a gente sabe que a grande fortaleza dos ISPs está constituída no interior. Então, se a gente conseguisse ter um processo de rollout, ter um processo de limpeza das faixas de frequência a partir do interior, nós poderíamos, com certeza, ter mais sucesso nesse processo, e isso poderia ser estabelecido no edital. Eu, então, passaria para o Fred Trindade, e pediria que ele nos ajudasse a analisar, ele que como conhece tão bem as grandes operadoras, os ISPs, ele falasse um pouquinho dos grandes desafios que os ISPs enfrentarão nessa migração, nessa evolução das redes fixas para as redes móveis. Que novos skills, que novas experiências, a curva de aprendizado nesse novo ambiente. Fala um pouquinho aí dos desafios que você percebe para que os ISPs atuem nesse novo segmento. É um prazer estar participando aqui desse painel com vocês, né? São todos parceiros do Inatel, né, que têm desenvolvido trabalhos importantes com o Inatel. A iniciativa, a gente tem feito um trabalho bastante intenso, né, no intuito de buscar ali o melhor design para a rede que a iniciativa está planejando, né? E em relação aos desafios, eu vejo que os desafios são muitos, né? Os investimentos são altos, são diferentes produtos, né?
diferentes soluções a serem oferecidas aos clientes. Vejo também que, do ponto de vista de competência, existe uma necessidade grande de, vamos dizer, igualar e levar a uma forma, de alguma forma rápida, né, fazer o desenvolvimento dessas competências dentro das operadoras, dentro da iniciativa, desculpa. Agora, por outro lado, eu vejo que existem também inúmeras vantagens, né, para a iniciativa fazer esse movimento. Né? Primeiro que os clientes são os mesmos. Né? A iniciativa, as ISPs, elas já têm ali consigo os clientes. Para uma operação de rede móvel, e principalmente do 5G, de boa qualidade, é necessária uma estrutura ótica por trás da rede de acesso, que a iniciativa, o somatório dessas ISPs já consegue uma cobertura nacional, né, de maneira bastante presente, de maneira bastante pujante. Né? O que o Rudney já havia comentado, né, acerca da operação local, né, da facilidade das ISPs de terem ali uma operação local, de conhecerem as características, cada uma, do ambiente onde elas estão operando, né? Também o fato de terem já na região onde estão atuando uma marca já bastante conhecida. Eu tomo como exemplo aqui a cidade de Santa Rita do Sapucaí, onde a Anatel se encontra, né? Hoje você pega o acesso banda larga, ele está todo na mão das ISPs locais. Né? E o público gosta do trabalho das ISPs, então eu vejo que isso é um grande facilitador, né, para eles conseguirem estabelecer aqui junto aos clientes mais esse outro serviço de redes móveis junto aos clientes que eles já possuem. Francisco Santana, do ponto de vista de infraestrutura de redes propriamente dita, o que é que muda no 5G? Tá ótimo, João. É uma pergunta bem abrangente, né? Vou tentar pegar alguns ângulos aqui, porque não dá para a gente cobrir tudo. Mas aí a gente pergunta depois. Não, isso. A gente vai detalhando, ótimo. Primeiro, eu acho que a gente tem que pensar o 5G, né? Como eu disse, não é uma implantação de uma vez só, né? É um processo, é uma jornada, é algo que as operadoras vão fazendo progressivamente, trazendo novas funcionalidades do 5G, e esse processo vai ser diferente para cada operadora, né? Tipicamente, quando a gente fala do processo, as etapas que estão envolvidas aí tem a ver com a introdução de novos rádios, de novas faixas de frequência, né, que o Fred estava comentando, novas antenas, novos sites, novas tecnologias de transporte para suportar isso tudo. E ao longo desse processo a gente vai ter influência de alguns fenômenos diferentes. Deixa eu explicar um pouquinho melhor, né? Primeiro, tem o impacto de trabalhar com frequências mais altas, que o Fred estava comentando aqui, né? No espectro. Por que é isso? Só tentar sumarizar um tema que é complexo, né? No espectro mais alto, a gente tem facilidade de ter canais mais largos. Né? Se a gente está falando de 700 MHz, você vai estar disputando um canal de 10 MB lá, porque você não tem uma faixa muito larga. Quando você está em 26 GB, fica mais fácil alocar 100 MHz para um canal. E se você tem mais largura de banda, a gente não chama de banda larga, então, porque mais largura de banda dá para transmitir um volume maior de dados. Então, naturalmente, quando a gente vai buscar volumes maiores de dados, a gente vai buscar frequências maiores. Só que a frequência maior tem o contraponto dela. Frequências mais altas têm uma perda de espaço livre muito maior, quer dizer que elas se dissipam mais rápido, né? A energia se dissipa mais rápido, chega menos energia, o alcance dela é menor. E, além disso, como o Fred estava comentando brevemente, elas têm mais dificuldade de penetrar em prédios, de atravessar obstáculos, que é uma característica da propagação de frequências altas. Então, as operadoras têm que buscar, elas vão introduzindo novos rádios para explorar esse trade-off, né, esse compromisso entre frequências, entre alta capacidade de transporte com frequências mais altas e cobertura com frequências mais baixas. Por acaso, o 3,5 é o sweet spot que chamam ainda no mundo, é onde vão os grandes investimentos em termos de leilões de frequência, porque é uma frequência que tem um bom equilíbrio entre esses dois fatores. Já no millimeter wave, o 26 que você trouxe aqui, né, o 24, 26 GB, a gente vai ter uma capacidade de transmissão altíssima
mas você precisa que a antena esteja muito próxima do usuário. Então, isso vai ser uma realidade para áreas de altíssima demanda, onde você queira entregar um desempenho super premium, né? Então, dentro desses compromissos, dentro dessas escolhas, as operadoras vão introduzindo novas antenas, novas tecnologias, e dependendo, à medida que ela opta por trabalhar com frequências mais altas, ela precisa fazer o que a gente chama de densificação de células. Significa, quando uma operadora tinha uma cobertura com 800 mega, com 900 mega, e ela vai passar para 3,5, ela já precisa ter um volume de células maior, porque ela precisa estar um pouco mais próxima dos usuários, dado que aquele sinal não vai tão longe. Se ela vai falar de millimeter wave, né, de 26 GB, de 24 GB, ela precisa ter muitas células, muitas antenas próximas dos usuários naquela região que ela quer entregar aquele super desempenho. Uma das respostas para as operadoras para abordarem esse aumento de complexidade, esse aumento de custo, de ter que investir em novos sites, etc., é centralizar e virtualizar as redes de rádio. Esse é um tema complexo, né? Eu vou tentar também sumarizar ele. A gente está falando que, para otimizar essa rede, para melhorar a gestão, a coordenação, reduzir espaço e energia nas torres e conseguir aguentar mais rádios, né? As empresas vão trabalhar no que a gente chama de C-RAN, que é Cloud RAN ou Centralized RAN, que é uma centralização da rede de rádio, onde eles, na verdade, o objetivo disso é reduzir o custo e melhorar a gestão, né? Tem analistas de mercado com estudos que falam que o custo total de propriedade pode cair até mais de 40%. Tá? Nesse caminho, a BBU, que é a inteligência do rádio, né, o elemento de computação do rádio, que tipicamente ficava debaixo de uma torre, ele passa a ser distribuído, ele passa a ser quebrado em dois componentes, uma DU, que é uma unidade distribuída, e uma CU, que é uma unidade centralizada, e que vão ficar em hubs centralizados, atendendo a várias torres, a várias antenas. Com isso, a operadora consegue compartilhar investimento, né? Um único elemento de inteligência suportando vários rádios, consegue melhorar melhor a coordenação entre células diferentes, para melhorar o handoff de uma célula para outra, para melhorar a coordenação de desempenho, o compartilhamento de frequência, que é o que vai coordenar, usar a mesma frequência para implementar 4G e 5G numa localidade. Tá? Então, é algo fantástico. A centralização de rede, virtualização de rede. A virtualização é você pegar essa CU e essa DU, em vez de ter um hardware, você colocar elas como um software instalado num servidor comercial, né? Então, tem uma promessa muito grande relacionada a isso. O que era um elemento de transporte, agora são 3 elementos de transporte. Além disso, tem muito mais capacidade, porque hoje a gente fala num backhaul na faixa de 1 GB, as operadoras no mundo começando a migrar para 10 GB. Quando você vai olhar esse front haul, a gente vai estar falando de 25 GB, provavelmente 100 GB de conectividade de front haul. É muita demanda. Além disso, não é mais 100 milissegundos, 50 milissegundos de tolerância para latência. A latência para front haul, porque tem sincronicidade dos rádios, tem que ser de poucos microsegundos, na ordem de 100 microsegundos para menos. Então, a gente está falando de uma nova necessidade de rede que vai requerer muita fibra para conectar essas redes de rádio e permitir a evolução que os operadores vão fazer para ter uma rede de rádio mais eficiente, né? E muita fibra vai trazer uma outra oportunidade para provedores, sejam ISPs, sejam operadoras neutras, porque eles vão ter que entregar essa capacidade com uma rede de fibra muito gerenciada, como se disse, com muita automação. Então, o 5G vai subir o sarrafo das redes em geral. Mas um detalhe que eu não posso deixar de tocar, foi muito discutido aí quando o edital, as primeiras versões foram publicadas, foi a questão da rede standalone. A gente chama uma rede standalone quando ela é uma rede 5G ela inteira, tá? Então, o core é 5G, os rádios são 5G, tudo no meio é 5G. A rede não standalone, que aliás é como a maior parte dos operadores no mundo todo estão introduzindo o 5G, é quando você mantém a sua rede 4G e você começa a introduzir elementos de 5G. Tipicamente, você coloca rádios de 5G, e aliás, esses rádios de 5G que você coloca numa rede não standalone, nas frequências que existiam 4G de início, tipicamente, os vendedores de rádio eles fazem um upgrade de software. Estou simplificando aqui um tema que é mais complexo, mas um upgrade de software em cima de um rádio de 4G. Então, ele traz alguns benefícios do 5G, mais capacidade,
pode trazer Massive MIMO, uma série de novas ferramentas e técnicas do 5G para ganho de produtividade, mas tipicamente ele é focado em compartilhar a frequência com o 4G, de forma que o operador que já estava com 4G implementado pode fazer o 5G aparecer no seu smartphone lá, o sinalzinho do 5G, você fica feliz e você vai ter um ganho de performance. Não é a promessa do 5G completa, mas é um primeiro ganho de performance, né? Então essa é a introdução do non-standalone. Tipicamente as operadoras começam com esse non-standalone e vão traçar o seu caminho de evolução para o standalone à medida que elas coloquem o core 5G e façam a migração da rede, introduzam novas frequências, coloquem rádios que sejam full 5G, para entregar essa experiência completa do 5G. Eu então passaria para o Rudinei e pediria para ele avaliar, analisar conosco aqui a seguinte perspectiva. Um dos fatores que alavancaram a competitividade dos ISPs foi exatamente as suas redes novas de fibra, sem legado, e que permitiu que serviços de alta qualidade, como nós temos hoje no Brasil, com alto grau de satisfação. Mas no ambiente da mobilidade, como você, Rudinei, destacou, o roaming será fundamental, porque simplesmente você não consegue montar uma rede com um estalar de dedos. Como é que você enxerga aí a convivência com uma rede moderna, que não tem o legado, mas que depende do legado através do roaming? Os ISPs, eles sempre tiveram uma grande vantagem competitiva no relacionamento com seus usuários, né? O relacionamento próximo, um relacionamento humano, um relacionamento que muitas vezes resolve uma situação em 5 minutos através de uma mensagem por aplicativo, através de uma situação como essa, né? Então, essa foi uma das grandes vantagens que possibilitou que os ISPs conseguissem ter uma escala. Com relação à cobertura, naturalmente, a gente acaba tendo alguns desafios, que são exatamente a construção dessa rede. Os acordos de roaming que existem por aí, eles são acordos extremamente transparentes para o usuário, então a gente não percebe nenhuma situação em que haveria uma queda, uma dificuldade numa transição quando você faz essa troca de rede, né? Então, eu não vejo como isso pode prejudicar alguém. Tanto é que, hoje, algumas operadoras já utilizam essa prática para cumprirem obrigações, né? Então, onde a operadora A não chega, ela se utiliza da infraestrutura da operadora B para chegar nesse determinado local e vice-versa, né? A mesma lógica valeria para o MVNO. Quer dizer, num ambiente de MVNO, os ISPs utilizando a rede da iniciativa como MVNOs, eles também terão possibilidade de customização de serviços, de marcar sua identidade ali naquela para a sua própria prestação de serviço. Sem dúvida, sem dúvida. O MVNO, ele tem a possibilidade, veja, toda a estrutura, toda a infraestrutura de cobertura, ela é de um novo entrante, dessa nova operadora, né? O ISP, ele se torna uma MVNO com toda a flexibilidade que um core inteligente, como o Francisco comentou há pouco, novas tecnologias, virtualizações, camadas de aplicações e serviços com uma flexibilidade de compor planos inteligentes, serviços que não apenas deem a conexão ao usuário, mas também comecem a dar uma camada de aplicação, comecem a flexibilizar conteúdos, né? Tudo isso é um modelo em que essa nova operadora pode proporcionar a cada MVNO. E a MVNO utiliza o que ela tem já de grande competência, que é o relacionamento com o mercado,
que é a proximidade com o cliente, a presença física em cada município em que está presente. Então, dessa forma, você acaba unindo duas grandes forças para atuar nesse mercado, que é um mercado acirradíssimo, né? A gente tem mais usuários de telefonia móvel do que temos habitantes no Brasil. Fred, nós já falamos aqui, já foi colocado na mesa aqui, o potencial de novas aplicações, novos casos de uso, bastante sofisticados, que a 5G vai proporcionar. Por outro lado, essa é uma realidade. Por outro lado, nós temos a possibilidade de termos o 5G começando nas áreas menos dinâmicas, que é, inclusive, um dos objetivos estratégicos dos ISPs. O 5G ele vai ter diferentes formas de implementação, né? Existe ali um estado da arte nas regiões de alta densidade e existem soluções alternativas em áreas de menor densidade ou em áreas em que se precisa de um desempenho menor dessas redes, né? Então, por exemplo, um exemplo de aplicação do 5G em ambientes, vamos dizer assim, de menos necessidade de desempenho é o caso, por exemplo, do agronegócio, né? Então, você tem ali aplicações fora dos grandes centros, onde vão estar ali opções como indústria de mineração, indústria de geração de energia, o agronegócio, né? Já tem se explorado muito, a gente entende até que o agro ele vem para ser um dos pagadores, né, de toda essa infraestrutura 5G fora dos grandes centros que a gente está imaginando, né? Já tem excelentes experiências aí mundo afora, né? Inclusive a gente aqui no Natel trabalhou numa pesquisa de um 5G que a gente chama de 5G Long Range, né? Que é um 5G específico para áreas de baixa densidade. Mas do ponto de vista assim, do consumidor, quando você olha o pipeline de terminais daqui para frente, nos próximos anos, você acha que isso pode ser um inibidor para uma maior penetração no mercado, vamos dizer assim, residencial ou pessoal? Eu acho difícil, João, porque se você olhar para trás, como que os terminais têm se desenvolvido, como que as soluções na área de ICT têm se desenvolvido, né? A resposta é muito rápida. E aonde você vê as tendências de sofisticação das redes? A discussão é muito boa, porque justamente como você estava falando, não é a oportunidade para os SPs, pode ser trabalhando sim como operadora móvel, avaliando essa alternativa, mas no negócio básico deles de conectividade, de fibra ótica, tem uma oportunidade gigantesca e um impacto de mercado gigantesco, né? Muda a dinâmica competitiva, muda a demanda, e eles têm, como você disse, se preparar para isso. Olhando um pouco nessa visão de que o 5G tem o foco de entregar serviços de mais alta confiabilidade, mais alto desempenho, isso implica que as redes têm que ter uma gestão muito mais afinada, né? Muito mais ferramentas de controle, ferramentas de garantia de desempenho. Isso falar um framework que a gente trabalha muito na cena com os nossos clientes, tentando assessorar os nossos clientes quando eles fazem planejamento de rede, o que a gente chama de redes adaptativas, é uma visão de pensar a evolução de rede, buscando plataformas de hardware cada vez mais programáveis, abertas, instrumentáveis, né? Casar esse hardware com a capacidade de analytics e de telemedição e orquestrar isso tudo com uma camada de automação, de garantia de desempenho. Então, o que a gente está falando é preparar a rede para futuras evoluções, né? Uma evolução contínua. Esse é o conceito, né? Com 5G, como você disse, a gente sobe o sarrafo, a gente sobe o nível de exigência das redes, fixas ou móveis, fica cada vez mais crítico trabalhar esse ciclo de adaptabilidade, de responsividade para novas demandas, para novas aplicações. E isso vai exigir esse tripé de plataformas de hardware mais programáveis, cada vez mais analytics e cada vez mais mais automação nas redes, né? Não quer dizer que você vai sair automatizando as suas redes, mas é pensar as suas redes para cada vez serem mais automatizáveis para que você possa estar entregando esses serviços mais sofisticados. No caso específico da rede de fibra,
A gente está falando de uma enorme demanda de dados para transportar o 5G, né? Como a gente disse, muito mais capacidade, muito menor latência. A gente está falando muito mais sites para serem interconectados. Só para dar um número global, que acabou de sair do forno aqui com um grupo de analistas que faz essa pesquisa, só para oportunidade de atacado. Atacado quer dizer operadoras vendendo para operadoras móveis, né? Oportunidade de atacado para conectividade de 5G, a gente está falando de uma oportunidade incremental que só na América Latina vai ser $1,5 bilhão de dólares de serviços em 2025. Isso é um supermercado, um mercado gigantesco. A América Latina, a maior parte disso é Brasil, a gente sabe. Quem quiser participar desse mercado, como você estava dizendo, vai ter que se preparar, vai ter que preparar suas redes para serem, falando de alguns atributos aqui, as redes muito mais escaláveis, né? Quando a gente fala escalável, a gente está falando capacidade de crescer à medida que a demanda evolui, né? Ferramentas de gestão avançadas para garantir os níveis de serviço, comprovar esses níveis de serviço para a operadora que está contratando, conseguir mostrar, não adianta só atingir, tem que mostrar, né? A gente vai estar falando em alguns casos, a gente vai estar falando de elementos óticos de next generation, né? Elementos óticos capazes de transportar capacidades muito maiores, serem muito escaláveis, respondendo isso tudo. Mas também a gente está falando de elementos de roteamento, né? Roteadores de X-Hall, que é o que a gente chama. X-Hall, a gente chama que é uma combinação de front hall, mid hall e back hall. E não é que ele pode fazer, às vezes, tanto front hall, quanto mid hall, quanto back hall. Ele faz tudo ao mesmo tempo, porque um site vai estar, um macro site de uma operadora, à medida que a operadora evolui, ele vai ter uma BBU lá de 4G, onde ele vai ter que fazer o back hall com uma série de requisitos de capacidade. Ele vai ter, possivelmente, ele vai estar centralizando rádios de small cells vizinhas, onde ele vai estar fazendo front haul para essas small cells, ele vai estar fazendo mid haul para um site centralizado que está agregando várias macro cells. Quer dizer, como são vários rádios, no mesmo site você tem uma combinação de front haul, mid haul e back haul com requisitos diferentes. Então você precisa de roteadores de X-Haul, né, que fazem um pouco disso tudo, super flexíveis, que sejam capazes de transportar essa combinação de front haul, mid haul e back haul, que sejam capazes de distribuir sincronização e timing, distribuir os relógios da rede para garantir a sincronia de toda a rede da móvel, que sejam capazes de atender a protocolos, interfaces de rádios diferentes, interfaces CIPRI, que são dos rádios 4G, dos rádios legados, uma interface que não é muito eficiente, a interface CIPRI, que são dos novos rádios 5G, já é uma interface totalmente internet, converter o CIPRI para rede sobre internet. Então, tem que ter uma versatilidade grande, porque senão você vai colocar um roteador, seja você um operador de transporte no atacado ou uma operadora móvel, senão você coloca um roteador que daqui a um ano, quando você introduz um rádio novo, você tem que trocar aquele roteador. Então, você precisa pensar uma rede que seja capaz de evoluir tanto em capacidade de banda quanto em versatilidade. Nós já estamos nos aproximando do limite de tempo, e eu pediria, então, os comentários finais do Rudinei e do Fred, a partir do que o Francisco acabou de falar, como é que eles enxergam, como vocês enxergam os ISPs se preparando hoje para essa nova realidade? Tá certo, João. Bom, com relação aos ISPs, é um processo de amadurecimento contínuo, né? Então, as coisas estão ocorrendo de maneira, eu posso afirmar, muito bem sucedida. A gente vem amadurecendo dia a dia. Em se tratando de mobilidade, é um novo estilo de negócio, é um novo business. Então, a gente precisa aprender e amadurecer a atuação nesse segmento, né? Isso vem acontecendo. O 5G, ele não é novo somente para os ISPs, ele é novo para o Brasil. O formato standalone, como o Francisco comentou mais cedo, ele é um formato que quebra um pouco os paradigmas, os padrões que vem estabelecendo pelo mundo. Então, nesse aspecto, a gente se coloca numa posição de equidade, porque da mesma forma que os ISPs se preparam para esse padrão, as operadoras também precisam se adaptar a isso. Então, respondendo sua pergunta de forma objetiva, estamos amadurecendo, temos um caminho longo pela frente,
o mercado de mobilidade passará por alguns ajustes bastante importantes e a gente gostaria de ser protagonista nas mudanças que vêm aí para o mercado de mobilidade. Deixa eu falar rapidamente aqui sobre o que mais me fascina no 5G em termos de funcionalidade, que é a baixa latência, né? O que a baixa latência que o 5G traz pode propiciar para nós em termos de funcionalidade é, assim, de fato muito incrível, né? A gente está falando aqui de sistemas autônomos de transporte, a gente está falando de telemedicina, né? Outro dia eu estava conversando, a gente, além dos sistemas de realidade virtual, realidade aumentada, a gente hoje tem uma possibilidade de fazer uma cobertura da nossa área de fronteira que a gente nunca teve, né? Baseado nessas redes. E aí, falando agora em relação às ISPs especificamente, eu acho que as ISPs elas são um caso de sucesso no Brasil, né? A forma com que as ISPs se posicionaram, a forma como as ISPs, vamos dizer, ocuparam o seu espaço e dominaram ali as bandas largas, né? Essa presença regional da ISP, esse reconhecimento dos clientes, né? Isso é um diferencial muito grande que eu acho que vai fazer toda a diferença no sucesso dessas iniciativas, no compartilhamento aí desse mercado de 5G no Brasil. Eu acho que com isso nós conseguimos cobrir aí uma ampla gama de aspectos críticos dessa nova era que a tecnologia 5G trará para as telecomunicações no Brasil e para o desenvolvimento digital de uma maneira geral.